Eu, hein? Pronto. Agora sim. Me perdoe, tá? Antes de dar bom dia, porque eu tirei os comentários, senão perco a concentração. Porque senão... É bom que dá uma filtrada também, né? Porque tem aquela galera que quer aqui só ficar zoando. Então eu já sai fora. Quem quiser ouvir, tá no lugar certo, né? Não ficar gastando, falando muito. Bom, eu vou aproveitar esse momento chato, que é fazer cardio. É chato, eu acho muito chato, mas é necessário demais, muito necessário. Então, nem tudo que você gosta, ou como é que eu posso dizer, nem tudo que você tem que fazer, você gosta, mas você tem que fazer, correto? Então, pelo menos pra mim, isso aqui é uma coisa que eu não gosto, mas tem que fazer, né? Mas vamos nessa. Eu fiz lá a caixinha de pergunta, que na verdade era para fazer temas, né? Para poder abordar aqui e trocar uma ideia breve com vocês sobre algumas coisas que vocês mesmo colocaram lá na caixinha, né? Então, eu fiz algumas anotações para de repente colocar como tópico, né? E achei interessante algumas perguntas aqui, né? E, enfim, na verdade eu vou colocar aqui sobre... Eu separei 5. É isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5. Como eu vou fazer cardio todo dia eu posso abordar um pouco, né? Não dividindo isso daqui já vai ficar aqui, né? Eu vou falar disso hoje, do que eu acho, enfim, da minha opinião, etc, né? Mas todo dia abrindo uma caixinha dessa, dá para fazer um belo bate-papo, bem legal. E desse jeito, filtrando, sem comentário, tá? Então você que tá com o dedo coçando, sabe aquela coceira? Ai, faça outra coisa com o seu dedo agora, nesse exato momento. Porque você não vai comentar o que você queria comentar aqui. Ok? Então vamos nessa. Trouxeram até assuntos aleatórios, sabe? Coisa que não tem nada a ver, que eu não estou acostumado a abordar aqui na minha página. Até porque é página de bodybuilder, né? Então eu falo sobre treino, essas coisas, a motivação e etc. Mas vou dar uma passada muito rápida nesse negócio que o cara colocou aqui. Eu botei até o nome de quem perguntou. É o Jeff Santos. Um negócio assim. Desse tal de Ítalo Santos, sei lá. Cara, não sei o que tem que falar sobre esse cara. Só acho que ele, do jeito dele, ele tomou muitas atitudes erradas ali com as crianças, né? Acho que não deveria ter feito isso. E está tendo um resultado que eu acho que uma hora ou outra ia acontecer, né? Acho que está preso, sei lá, né? Infelizmente, tem uma galera que defende, né? Acha que é normal aquilo ali. Eu não acho nada de normal aquilo ali. Mas eu acho que o maior culpado de tudo isso não é nem ele, não. São os pais, que não criam seus filhos direito, entrega na mão de qualquer um em troca de dinheiro. É isso que eu acho. Entendeu? Então, de repente, são pais que estão ali naquela... Infelizmente, a gente vive num país foda pra caralho, filha da puta, né? Tá naquela sede do dinheiro, vendendo almoço para comer a janta, e vê lá uma criança, né?
Não vou nem dizer que tem talento. Criança brinca, zoa. Toda criança é igual, pode ter alguma mais introvertida que a outra, mas criança é criança. Aí vem um maluco, dá uma desenrolada, leva o filho e dá uma grana. Pelo menos é coisas que eu vi na internet aí, que todo mundo tinha uma mesada, sei lá, recebia um dinheiro, né? E na cabeça das pessoas, ele está ajudando, né? Mas enfim, é Brasil. Acho que antes de muita coisa a gente precisa mudar a maneira de enxergar as coisas, a maneira de pensar. Aí depois que a gente começa a conversar. Enquanto isso, esquece. Mas é isso. Não vou me alongar muito com isso não, que não tem nada a ver com isso aqui que eu gosto de passar, que eu gosto de trocar ideia. Tenho minhas opiniões todas sobre isso, mas não as coloco. Guardo pra mim. Tá? Agora vamos lá. O Carvalho Hugo Underline perguntou a questão de otimizar a perda de peso. Cara, assunto que bombou a internet aí, né? Esses dias também, por conta do conteúdo lá que acho que é Guto, não sei, acho que é Guto alguma coisa, fez lá o vídeo que viralizou, falando sobre questão de obesidade, perda de peso, etc, né? Enfim, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, preparar, antes de entrar numa situação dessa de perda de peso, é se blindar mentalmente, né? Porque é um problema sério, não é uma coisa fácil, simples, né? Que nem eu digo, tem gente que não consegue fazer dieta numa competição. Vou fazer uma comparação aqui meio louca, mas é como se fosse. Imagina você que não consegue ficar sem comer, sem fazer uma refeição livre, por exemplo, né? Você tem ali a dieta para fazer, só que você tem que ter uma refeição livre. Você precisa, para você continuar seguindo em frente. Imagina uma pessoa que tem um sobrepeso e ela nunca teve disciplina, nunca teve uma perspectiva, uma meta, foco, etc. E do nada ela tem que se regrar. Ela não consegue. Não é assim instantaneamente. Entendeu? Então eu acredito que é um trabalho muito mais mental do que físico também, né? É um trabalho em conjunto. Tanto que, vamos supor, eu vou entrar em preparação. Antes, a minha cabeça já tem que estar em preparação. Não dá para entrar assim. Eu tenho que estar mentalmente, antes de começar, eu tenho que estar preparado para saber que eu vou entrar numa nova fase, uma nova rotina, numa fase que eu tenho que dizer não para muita coisa que eu gosto, né? Que eu vou ter que dizer sim para coisas que eu não gosto, tipo um cardio desse aqui, né? Em busca de algo maior. Só que esse maior meu é importante para mim. Então você tem que ter o que é maior para você, que é o tal do propósito, né? E falando uma dica direta, o cardio é uma coisa que não pode ser esquecido nunca. Eu vejo às vezes na academia pessoas com sobrepeso, muito sobrepeso, né? Treinando. Eu falo assim, cara, vai pro cardio, entendeu? Um cardio leve, sem impacto, mas faça um cardiozinho. Porque aquela movimentação ali, talvez, não vai adiantar muito. De repente pegar aquele cara e fazer um esqueminha, vamos andar aqui 5 na esteira, depois vamos fazer 5 de bike e tal, depois vamos fazer um revezamento, depois vamos fazer um halteres ali, sabe? É complicado isso daí.
É muito complicado. Então, a partir do princípio muito do básico, você tem que gastar mais do que você consome. É aí que entra a alimentação, né? Aí eu não vou nem falar de dieta, vou falar de caloria. Quantas calorias você gasta, quanto você consome. Por isso que o cardio é muito eficaz, que é uma maneira de gastar essa caloria extra, botar para fora, entendeu? Então é complicado, mas o trabalho psicológico é primordial para isso, entendeu? Não deixa isso de lado não, porque da mesma forma que é difícil para um fisiculturista não errar de comer um hambúrguer, uma batata frita, beliscar um chocolate, ele está impecável. Só que de repente aquele chocolate, aquele hambúrguer, aquela noite mal dormida, talvez, sei lá, vai interferir no físico dele, comparado aos outros, não comparado a físico bom. Físico bom ele já tem, entendeu? Agora, se ele vacilar, outros de repente não vão vacilar, assim como na obesidade. É o jogo de quem erra menos, né? Então, quanto menos você errar, melhor para você. Porque enquanto as pessoas assim que não tem noção, né, da comida ou do que aquilo vai te fazer, às vezes trabalha o dia inteiro, dia em casa de noite, acorda no meio da noite, come uma pizza gelada, né? Um pedaço de bolo que está na geladeira, ou então come até salada, mas enche de molho, de condimento, entendeu? E a pessoa não vai percebendo que aquilo vai atrasando o processo. Por isso que uma outra coisa é a organização da sua vida, né? Rotina. Sem rotina não tem resultado nenhum na vida. Nem para ganhar, nem para perder. Sobrepeso. Sem rotina não tem resultado. Resultado é igual a rotina, né? Não adianta. Sacou? É igual o cara que ganha dinheiro por faturamento. Pô, esse mês faturamos tanto, né? Então, para a gente manter esse padrão de faturamento, eu tenho que produzir X. Se cair a produção, não é o mesmo faturamento. O corpo é igual. Se você fez toda semana ali, ó, certinho, e errou, você caiu o faturamento. Entendeu? Produção. Agora você só tá ali, ó. Porra, é difícil, é foda, caralho. Porra, mas aí, ó, o faturamento vai aumentando. O empenho vai melhorando. A dedicação, etc. Não é? É por aí. Entendeu? Eu recebo muitas mensagens de pessoas, entre homens e mulheres, que indiretamente eu ajudei com uma motivação. Com esse meu jeito de falar, de agir e tal. Mudar pessoas se tornou indiretamente o meu propósito. É isso, né? Mudar. Não é emagrecer, não é ganhar, não é ser olímpia, não é competir. Mudar. Mudança é vida nova. E aí o que você vai fazer com aquilo, aí já não é um problema meu. Mas mudança pro bem, né? Lógico, né? Sendo benefício, como benefício. Cara, é sucesso, é saúde, é prosperidade. Eu sempre digo, eu tenho uma frase: um corpo novo é uma vida nova. Você não pode dizer se você não tem um corpo novo. Você não pode dizer se você nunca experimentou essa fase. Não tem como você dizer isso. Eu posso dizer isso. Eu fui um magricelo fudido, né? É igual a pessoa que nunca teve dinheiro e depois tem dinheiro.
Claro que dentro disso tem várias questões, né? Tem gente que não sabe lidar com o dinheiro e acaba usando ele como uma arma. Assim como o corpo, viu? Assim como o corpo. Tem gente que nunca teve shape. Depois tem shape, acha que é o dono do mundo. A mulher acha que é a pica. O cara acha que é o caralho. Ficou doente, acabou, viu? Se não se tratar, já era, esquece. Toda aquela soberba vai embora. Todo esse glamour acabou. Né? Eu vi o vídeo do Dexter Jackson ele fazendo um cardio anteontem. Ele falou assim: eu demorei muito para construir o shape, principalmente o abdômen que ele tinha, né? O abdômen do Dexter era foda. Hoje, ele falou, em uma semana eu estraguei tudo. Era outra fase da minha vida e tal. Ele falando, né? Só que ele falou, como é ingrato isso, né? Como é ingrato. Aí eu te pergunto, viver é ingrato? Porque tem muita coisa que você faz que você não gosta, mas tem que fazer, se você quer aquilo. Eu não estou na esteira, eu não estou usando uma cinta. Por quê? Porque eu quero melhorar. Mas eu gosto? Não. Então esse papo do tipo, você vai virar escravo. Todos nós somos escravos de alguma coisa. Ponto. Ponto. Se não for da academia, vai ser do cigarro. Se não for do esteroide, vai ser da cachaça. Se não, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Por quê? Porque você está na busca de algo. E essa busca de algo te traz uma necessidade de tomar uma atitude de fazer alguma coisa em prol daquilo. Eu quero ter shape. Então, tem que deixar de comer o que eu gosto. Tem que fazer cardio. Eu tenho que ir ao médico. Eu tenho que treinar. Eu tenho que abdicar. Eu tenho que fazer um monte de porra que eu não quero, mas eu quero aquele shape ali. É uma briga mental. Correto? É igual o cara do dinheiro. Né? Meu irmão, eu preciso ter aquela Lamborghini, sei lá. O cara vai trabalhar, ele vai fazer o que for. Tomara que não roube, né? Vai fazer o que for, vai... Meu irmão, passar a vida dele inteira ali, dedicado àquilo ali. É a brisa do cara. É a brisa do cara. Só que de repente esse cara, ele chama um atleta ou uma pessoa da academia de escravo. Mas ele também é escravo. No conceito dele. É verdade ou mentira? É igual o cara que olha a gente, por exemplo, caralho, a jornalista lá, 43 anos, pra quê? Já competiu, tem lá a vida dele. Pra que essa porra? Pra mim, porra. Ué, eu gosto de ser assim. Só que eu gostar de ser assim requer demandas para ser assim. Então eu continuo fazendo. Além de gostar de treinar e etc, né? Eu sempre estou falando sobre isso e tudo mais. Sacou? Então, são questões que você primeiro tem que resolver com você mesmo, para depois você resolver com os outros. Né? Por isso que eu digo, busque o seu propósito. Acabou. Acabou. Esquece a vida do outro. Foca em você. Ó, foca em você. Esquece o outro. Entendeu? A vida é uma só. Só vive uma vez, pô. Aí você tem como escolher. Ou você vai passar a vida apontando o dedo e falando dos outros, ou você vai passar a vida correndo atrás do seu sonho, conquistando. Ou talvez não conquiste, mas essa é a jornada. Faz parte do game. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí.
E aí eu pego esse gancho para falar do terceiro tópico, que quem trouxe foi o Vitor 0_0 Lopes. Ele perguntou assim, interessante essa pergunta, viu? Em que momento você percebeu que virou referência no fisiculturismo? Cara, eu vou falar com toda a sinceridade do mundo. Até hoje, na minha cabeça, eu só sou aquele menino de 17 anos que competiu a primeira vez e só queria voltar para casa e ser feliz com o troféu. Só isso. Nada disso me compra. Glamour, não sei o quê. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Só que eu não posso negar que eu fico feliz de promover indiretamente resultados em pessoas que eu nem conheço, por conta da minha garra, da minha atitude, do meu sonho. Que sonho é esse, Jorlan? Não sei, estou sonhando até hoje. Estou treinando, comendo, dormindo, faço minhas coisas. Se quiser competir, vou lá e vou, faço, volto. É porque para alguns o Olímpia hoje é o máximo, né? Sim, é o máximo. É o auge. Na minha vida hoje, o auge é eu continuar fazendo do mesmo jeito todos os dias o que eu gosto de fazer. Mas para entender isso, tem que ter um grau de profundidade humana e vivência muito grande. Coisa que às vezes uma pessoa mais nova ainda não tem. E eu também só adquiri isso depois dos 35, tá? A verdade é essa. Não é uma coisa que você vem do nada, não. Então me sinto grato, me sinto feliz, me espanta ainda, me espanta muito, de verdade. Quando eu chego num lugar e tem uma fila que eu não consigo nem contar de quantas pessoas tem para tirar foto comigo. Só que eu também entendo que ali nem todo mundo tá pelo Jorlan atleta, ou Jorlan do meme, ou Jorlan motivador, o Jorlan do Nescau Ball, o Jorlan do Vinícius Júnior, o Jorlan da Max, sabe? Tem vários Jorlans na cabeça das pessoas. E eu tenho que saber lidar com tudo isso. Porque na minha cabeça, eu só sou aquele menino da Ilha do Governador tentando dar certo, fazer o meu, treinar, acabou, e voltar para casa. Só isso. Por isso que às vezes cada um vem de um jeito, cada um vem com uma energia diferente. Tem gente que vem, porra, você mudou minha vida. E tem gente que vem, assina aqui o Nescau Ball, sabe? São situações que tem que ter muito jogo de cintura para lidar, sacou? Porque cada um comprou e aceitou um Jorlan do jeito que ela acha que eu sou. Você entendeu? E eu tenho que estar preparado para tudo isso. Tem gente que já chegou na fila e falou assim, você treina? Eu falei, caraca, brother, e agora? Eu falei, eu gosto de treinar. E isso vem acontecendo com muita frequência, né? Esses dias, foi aonde isso, meu Deus? Foi no shopping ontem. Fui ao shopping, aí veio um menino,
Nossa, posso tirar uma foto contigo? Aí tinha uma família assim, a 2 metros. Ai, ele é famoso. Ai, que ele é? Não sei, mas é famoso. Vamos tirar foto? Aí ficou naquela, tira, não tira, tira, não tira. Então esse é o mundo atual, sabe? Que nem tipo, as meninas não sabiam que eu era, mas deve ter visto minha cara no TikTok, sacou? Então, é muito difícil, muito complicado, mas de uma certa forma eu me divirto muito com isso, né? E ser referência, se é que eu posso dizer isso, me sinto um pouco petulante, falando assim, eu só quero o melhor para todo mundo, só isso, sempre, independente de qualquer coisa. Qual é a minha causa? A minha causa é o bodybuilding, brother, é o esporte, é você ficar bem, é você fazer o que você gosta, independente da série, da técnica, do que, foda-se, entendeu? Foda-se. Tá feliz? Tu ama essa porra? Então empurra essa porra desse peso e vambora. Acabou. Esse é o Jorlan, entendeu? Por isso que eu falo, o nível de raciocínio é outro parâmetro, é outra coisa. Sabe qual é? Mas se você que está aí, ou o Victor que escreveu, me acha uma referência, muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Só estou aqui na minha caminhada para cima, porque eu acho assim, teve um momento na minha vida que eu parei e pensei, eu falei, cara, tem muita gente falando que eu estou ajudando elas, eu estou motivando elas, mas eu só estou tentando me motivar, só estou tentando seguir em frente, tanto que eu estou desde 14 anos de idade treinando, eu estou com 43 anos, brother, sem parar. É uma vida embaixo do peso. Uma vida entregue. Pô, eu tenho um orgulho disso. Só isso. Sacou? E acho que o mais ainda é que eu não desisti. Tipo, quando eu comecei a treinar, eu ouvi assim, isso não vai dar em nada, você é pobre, fudido, preto, isso aí é esporte da América, isso não tem nada a ver, não é pró, ser pró não existia na minha cabeça, Olímpia nunca passou na minha cabeça, nunca, só queria ser o melhor, ali, porra, ali, ser o melhor ali, pô, fazendo o campeonato que eu entrasse na Olímpia, qual é o mal nisso? Eu estou ofendendo alguém com isso? Não. Acabou, pô. Só que dentro desse pequeno sonho, eu consegui grandes conquistas. Virei atleta do Danny James, virei amigo. Hoje tem no meu celular Johnny Brandt, Chris Cormier, uma galera, Flex Wheeler, que eu jamais na minha vida imaginei. Flex Lewis e tal. Então eu falo assim, cara, eu ganhei tudo. Para pensar. Eu sou amigo dos caras que eu era fã e continuo sendo. Hoje eu posso trocar ideia com eles. Hoje eu posso treinar com eles. Hoje eu posso sentar à mesa com eles e falar um monte de coisa. Isso não é vencer, não? Se não é vencer, eu não sei o que é vencer. Sair lá da ilha do governador, sem nada, sem grana, porra nenhuma. Todo mundo desacreditando. Hoje estou aqui. Falo, cara, daqui a um mês estou indo para Vegas com a Max. Se isso não é vencer, eu não sei o que é vencer. Eu juro por Deus. Não sei. Então eu só sou grato. E o outro ponto que me faz pensar
que eu sou relevante de alguma forma, que eu sou uma referência de alguma forma, é a quantidade de ataque. Ninguém ataca cachorro morto não, filho. Isso eu sei. Oh, tá doido, né? Porque é muita coisa. E o Denis falou isso. Tá lá no nosso vídeo. Depois eu vou ver esse pedaço e vou postar. Em 2013, eu na casa dele, morando lá, ele falou: ó, quanto mais você subir, mais vão tentar te derrubar. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca. Isso serve pra vocês também, viu? Às vezes você que tá aí tentando, ó, estão ali, ó, martelando, pra tu não subir. Não tô falando de palco, não. Subir na vida. Pra você não tomar uma atitude diferente da deles. Porque o que me fez chegar até aqui foi tomar uma atitude diferente daqueles que andavam comigo. Porque eles estão no mesmo lugar até hoje. Até hoje. Por isso que eu falo, uma escolha, uma decisão pode mudar a sua vida para sempre. Pro bem ou pro mal também, né? Por isso que você tem que saber. E tem que se garantir. Sacou? Bom, passar para o outro tópico aqui. Foi o Ryan 7GS. Me perguntou sobre Nick Walker. Cara, eu aprendi a ser fã do Nick Walker. Hoje eu vejo vários cortes, né? Das antigas não, né? 2, 3 anos atrás, 4, sei lá. Que eu falava dele. Sobre aquele aspecto das pernas, etc e tal. Só que ele acabou me convencendo de uma certa forma. Que ele é um puta atleta. Determinado ao máximo. E um maluco. Lógico, né? Louco. Por quê? Eu tinha aquela concepção. Porque a minha cabeça, até então, ainda estava presa, e querendo ou não, ainda é presa em alguns aspectos que no passado era crucial para você designar um campeão, um bom atleta, ou até mesmo um Olímpia. Tipo, por exemplo, em 98, o Ronnie Coleman foi Olímpia. Imagine com uma X enorme. A imprensa, na época, americana, falou muito sobre isso. Logo depois ele fez cirurgia, acabou. Então, todos os tipos de anomalias era muito mal visto naquela época. Era bem mal visto, né? Você viu, cara, por exemplo, um Paul Gillette que tinha umas veias emboladas no ombro. Até um certo ponto era legal, depois era estranho. Aí você imagina, 30 anos depois, você vê um campeão com varizes, né? Com uma perna que você não consegue ver o gastrocnêmio direito, a separação solear, fibular, tibial anterior. Por quê? Está consumido por uma questão, por um problema, um fator problemático no atleta. Isso dificulta o julgamento. Porque antigamente, né, o corpo era julgado num todo, né? É mais fácil a pessoa falar do meu peitoral do que da perna dele. Que nem aqui, eu tenho uma formação, nunca rompeu o peito. Eu nasci assim. Mas tem gente que vai falar, ele tem o peito rompido. Não tenho. Eu sou assim desde criancinha. Esquece. Entendeu? Então vão me julgar mal por conta disso. Mas não vou julgar a panturrilha dele mal por conta daquilo. Correto? Então, o que eu tive que fazer?
rever os meus conceitos, entender que hoje não é o ontem, que a maneira de se julgar mudou, a maneira de olhar o físico mudou, e que eles querem outra coisa. Só que aí, tirando essa parte, eu coloco a parte da pessoa atleta. Aí eu vou falar do ser humano, né? Que eu comecei a ver alguns vídeos dele, uns vídeos também legendados, etc. E comecei a conhecer a personalidade dele. E gostei. Gostei muito, né? É um cara com a cabeça bem aberta em relação a treino, dieta, muito simples, muito objetivo, e me identifiquei com muitas coisas ali. E aí, dentro disso, comecei a admirá-lo por isso, né? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre o Nick Walker hoje. E desejo todo o sucesso do mundo para ele e que ele incomode bastante nesse Mr. Olímpia, né? Agora, para fechar, o Gabriel Jesus tocou num tema que tá um pouco sumido, né? Mas já era de se esperar. Os naturais estão em extinção. Cara, vou só colocar uma coisa para vocês aqui. O primeiro campeonato de natural que teve, que na verdade é uma federação que o pessoal condenava muito, mas eu não sabia de nada, eu era menino, pô, tinha 17 anos. Eu competi nessa federação, Muscle Mania. E teve um Muscle Mania latino-americano, que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu fui, né? Competi e tal. Na época, tinham vários atletas ali, que depois até foram para a IFPB e tudo. Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que isso não é sustentável aqui no Brasil. E viu pelo que eu vi no mundo, né? Calma aí, deixa eu me corrigir. Ele pode até ser sustentável, mas ele não é hypável o tempo inteiro. Entendeu? Então vai chegar uma hora que vai dar um hype, daqui a pouco não vai dar mais, né? Por quê? Aqueles que eram natural daqui a pouco estão tomando também, aí já muda o hype, né? Aí o hype já sai do natural para o meu primeiro ciclo, né? Então, não acredito que é extinção. Acredito que só se fala menos. Acabou, pô. Entendeu? Acabou. Vamos continuar fazendo. Vamos continuar sendo, né? Também não sei quais são esses critérios de natural, não sei, né? Mas hoje você só não escuta falar tanto. Porque tudo é assim. No Brasil, então, as coisas estão tão instantâneas, cara, que tá me dando até medo. Sério mesmo. É um hype do caralho, um dia, dois, daqui a pouco, bum, some. Perigoso. Isso em tudo, né? Mas é um mundo moderno. Tá tudo certo, né? Fazer o quê? É isso. Vou falar uma coisa. Muito... 40. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Porque é o que eu falo, você tem que buscar meios. E essa live, esse cardio, é uma maneira de eu passar meu tempo, trocar essa ideia com vocês, motivar, informar de alguma forma, me ajudar a resistir, ficar aqui bastante tempo, né? Por isso que eu falo, buscar meios. Busca o seu meio, meu irmão. Você que sabe, entendeu?
Cada um tem seu jeito de ser, cada um tem sua maneira de conduzir as coisas. Tem gente que é mais máquina, tem gente que é mais humano, tem gente que é mais sensível, tem gente que é mais duro. Então assim, dentro disso tudo, você só tem que buscar o seu jeito de fazer as coisas. Porque tudo é possível. Mas a partir do momento que você quer, né? Se você não quiser, com certeza não vai ser possível. Outra coisa. Não adianta você ter. Todo mundo tem que ter, na verdade, né? Um propósito. Mas o que vai fazer você chegar lá são pequenas metas dentro desse propósito. Então vamos supor que você que está aí hoje, esse final de semana, não, sexta-feira, não lembro, quinta, sei lá, foi um garoto na academia, e aí ele ficou me olhando treinar, não sei o quê, e aí ele pediu para tirar foto, e ele perguntou assim, o que você acha que eu tenho que melhorar? Outro ponto também que é, de repente eu falo sobre isso amanhã, vou dar só o começo agora. Eu falei assim, o que você gosta em você? E o que você não gosta? Porque eu na minha posição, eu preciso botar essa garotada para pensar. Porque é muito fácil eu chegar e falar assim, tira a camisa aí. Não, tem que trabalhar o peitoral, tem que trabalhar... Não, tem que trabalhar tudo. Mas aí quando você terceiriza isso para alguém, você sendo homem ou mulher, você está negligenciando a sua própria vontade. Eu falei para ele, quando você chegar em casa, você tira a roupa, você se olha pelado, e você fala assim, o que eu quero? O que eu quero? Você que está aí me assistindo agora, o que você quer? Você está satisfeito com o teu corpo? Se você tiver, tá tudo certo. Agora, não terceiriza isso para ninguém. Ah, o que o fulano acha? O que você acha? Avalie o meu físico? Não, você tem que ter a capacidade de avaliar o seu físico. Você precisa disso. Senão você vai viver em função do que os outros vão dizer para você fazer. Isso está errado. Isso não está certo, não. Você imagina se eu fosse dar ouvido em tudo que falam de mim. Eu nem viver mais, cara. Eu nem estar aqui. Mas eu sei me olhar. Eu sei chegar no espelho e falar assim, cara, preciso disso agora. Vamos fazer isso. Então eu te falo a mesma coisa. Você sendo homem, sendo mulher, menino, menina, não importa. O que você gosta em você? O que você acha que o teu corpo precisa? Mas você tem a resposta, você não precisa perguntar para ninguém. A não ser que você já seja um atleta já em evolução. Aí o atleta, ele depende de critério. Aí dentro do critério, você vai ser julgado. Aí você precisa de uma opinião de quem sabe mais do que você. Agora, uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa que só treina na academia, uma mulher que quer ficar gostosa, uma mulher que quer ficar sarado para ir à praia, para ir pra night, sei lá como é que se fala hoje em dia essa porra, não sei. Você não precisa da minha opinião, brother. Você não precisa da minha opinião, menina. Você precisa se olhar. Você precisa se tocar. Você precisa se sentir. E aí sim, você fala assim, cara, é isso que eu quero. Vou lá na internet, vou ver o treino de que eu gosto. Se não tem coach, né? Se não tem um acompanhamento, a internet está aí para isso, para te ajudar dessa forma. Como é que o Jorlan fez com 15 anos de idade? Chegava na academia, caralho, aquele cara tem um braço grandão, mano. Pô, vou fazer esse treino aí. Ficava lá olhando o treino do cara. O cara acabava de treinar e ia lá fazer o treino que ele fez. É empírico? É. É ignorância? É. Mas deu certo. Até um certo ponto, para sair do zero, deu certo. Isso me trouxe, sabe o quê? Ímpeto. De decisão. Porra, vou fazer essa porra aqui, meu irmão. Esquece. Porque na minha visão de vida, de homem, se você depende de alguém dizer o que você tem que fazer, mano, você já era. Na moral. Ninguém tem que me mandar eu comer. Eu posso pegar uma instrução do que eu possa ter que comer dentro do meu propósito. Hoje. Agora. Mas o meu estágio não é o seu estágio. É outro.
Então eu vejo hoje meninos e meninas com questionamentos básicos, que a resposta tá com eles. Eles estão terceirizando isso. Tem que saber se olhar, tem que saber se sentir. Por isso que eu falo, a geração nova, ela vai ser muito tecnológica, né? Vai ser uma coisa assim, extraordinária. É foda. Os moleque novo, essas meninas novas, tem um QI absurdo. Eu tenho um iPhone 15, eu não sei nem mexer. Eu só ligo o WhatsApp e acabou. Conta do banco e já era. Sem fazer nada, eu sou um mágico. Mas o que eles vão ter disso vai sobrar em carência de humanização, contato, trocação de ideia, desenrolo, tato, toque. Tudo isso vai faltar. E eu lamento muito por isso. Por isso que você que é novo, você que é nova, que me segue, quando eu falo de essência, eu falo não é de brincadeira. Isso não é só um bordão, isso é uma real. Porque tá faltando tudo isso. Com essa questão instantânea de tudo, que aperta um botão e tá ali. Pô. Ontem eu vi um negócio que não tem nada a ver com fisiculturismo. Acho que era a Artride, sei lá. Uma mulher dessa aí. Com um filho lá, que ela acho que é adotado, não sei. Eu também sou filho adotivo, tá? Então eu posso falar. Porque hoje em dia tem tudo isso, né? Você não tem lugar de fala, eu tenho. Sou preto, sou adotivo, né? Beleza. Aí ela pergunta assim, eu vi passando aí no YouTube um negócio. Aí ela pergunta assim, aí pra onde nós vamos? Nós vamos pra Atlanta, não sei o que, depois Chicago, e não sei o que. Ela tá feliz? Não, ainda não tô feliz não, não sei o que. Aí eu falei, rapaz, o moleque não deve ter 20 anos. Eu falei assim, meu Deus do céu. Mas é a criação. Criação dela, não é ele. Ele também, tudo bem, mas é o gatilho dos pais. É que nem eu vi também o Raul Gil esses dias aí, a filha dele falando um monte de coisa. Eu falei, meu irmão, o Coroa trabalhou a vida toda. Eu não conheço o Raul Gil, não sei na vida dele. Eu tô vendo uma situação. Qual é a situação? Tô vendo um Coroa, que tá no final da vida, que trabalhou a vida inteira igual um filho da puta pra ser milionário, bilionário, sei lá o quê. Deixou tudo, vai deixar tudo pra esse pessoal aí. E ainda vem a pessoa. Ah, não, porque meu pai não tá presente. Eu queria entender essa porra. E tudo isso começou por causa da neta também, que veio lá falar na internet, a neta. Eu falei, meu irmão, a menina já cresceu no ouro. Você não sabe nem que é pegar um ônibus. Mas vai explicar isso daí. Vai explicar. Porque quanto mais dedicação você tem a alguma coisa, infelizmente, mais ausente da família você fica. Já vi vários exemplos, aqui tem um monte. Um monte. Não vou falar o nome de ninguém, mas tem um monte. Um monte. Então manter o equilíbrio é uma coisa muito difícil e muito complicada. É uma coisa que essa geração está longe de entender. Muito longe. Muito. Acho que tudo é fácil. Acho que tudo é instantâneo. Acho que é só ir ali. É que nem é fácil hoje eu falar. Parece fácil. Não, mês que vem eu tô em Vegas. Mas ninguém tá vendo o corre que eu tô fazendo para ir para Vegas. O quanto que eu tô trabalhando, o que eu tô guardando de dinheiro para poder ir lá e ficar legal. Ficar ok. Não, deve achar que eu devo cagar o dinheiro. Como é que eu tô precisando de uma grana? Porra, só 10 mil? Porra, vou fazer mais força então, pra ver se vem mais. Deve ser assim. Então não é assim que as coisas são. Nunca foi e agora mesmo que não vai ser. Do jeito que as coisas estão. Então todo mundo trata tudo hoje com uma simplicidade, cara, que eu não consigo nem entender.
E não entende que tudo é a base de muita luta. Olha o país que a gente vive, cara. Preste atenção. Por isso que às vezes não entra na minha cabeça, às vezes um hater, alguma pessoa que não gosta de mim, que eu, quando eu vou no Instagram dela, pô, coitada da pessoa. A pessoa tá, meu irmão, tá no limite da vida. Só que ela tá se preocupando em me zoar, em me gastar, em falar mal de mim ou falar mal do outro. Mas ela não tá nem olhando a vida dela, cara. A vida tá debaixo de lama. E tá falando dos outros. É isso que me deixa indignado. Não é a hateada. Tá entendendo? Não é o cara chegar e falar, ah, Jolan é isso, Jolan é viado, Jolan não sei o que, Jolan não sei o que lá. Não é isso. É que o cara tá perdendo o tempo dele progredir na vida dele, que ele, parece que ele não olhou ao redor. Ele não olhou onde é que ele tá. Ou ele, ou ela, sei lá o quê. Isso não serve só pra mim. É pra você também que tá aí. Sabe? E as pessoas estão perdendo esse time. Eu falo assim, mas rapaz... Aí hoje eu falo assim, quando chegar aos 43 a gente conversa. Aí a gente conversa. Porque fala das coisas como se fosse simples, né? Tudo é muito simples, tudo é muito fácil, tudo é muito isso, tudo é muito aquilo. Mas quando chegar lá na frente, a gente se esbarra. Valeu, galera. Obrigado por esse dia. Agora eu vou comer, tá na minha hora. E amanhã tem mais papo de cardio. Valeu? Tamo junto.